Sintam-se todos cumprimentados. Eu sou Regina Chaguala e hoje eu vim apresentar a norma 11, que fala de agricultura e ativos biológicos. Bom, primeiro dizer que a norma 11, ela estabelece os princípios contabilísticos aplicáveis às atividades agrícolas. Esta norma, ela orienta o reconhecimento e a mensuração, a apresentação e a divulgação dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas obtidos através da atividade agrícola. Bom, a agricultura, ela caracteriza-se pela gestão da transformação biológica e da transformação biológica de plantas e animais vivos que sofrem alterações naturais de crescimento, produção e de generação. E essas mudanças, elas influenciam o valor econômico dos ativos, exigindo um tratamento contabilístico específico. Quanto à estrutura, meu trabalho está organizado da seguinte forma. Primeiro irei falar do objetivo, em seguida irei falar do âmbito e do reconhecimento e mensuração dos ganhos e perdas, dos subsídios do governo e tenho cá alguns exercícios práticos para resolver. Antes de dar o início ao objetivo da norma, primeiramente eu vou definir o que é um ativo biológico. Um ativo biológico é qualquer animal ou planta viva, controlada por uma entidade em resultado de acontecimentos passados e da qual se espera obter benefícios econômicos futuros. E um exemplo disso é o gado bovino, as galinhas poadeiras, as árvores de uma plantação florestais, as videiras e as plantações de algodão e por aí vai. Também vou definir o que é uma atividade agrícola. Uma atividade agrícola é a gestão da transformação biológica de animais ou plantas vivas para venda, produção agrícola ou obtenção de ativos biológicos adicionais. Bom, por exemplo, uma empresa que cria frangos para venda, durante o crescimento dos animais ocorre a transformação biológica, que aumenta o seu valor econômico. E o que seria essa transformação biológica? A transformação biológica refere-se aos processos naturais que causam alterações nos ativos biológicos, como o crescimento, a produção e a reprodução e a degeneração. Como por exemplo, uma árvore de manga, né? Ele produz frutos ao longo do seu crescimento. E quanto ao objetivo, esta norma ela define o tratamento contabilístico e os respectivos requisitos de divulgação relacionados com os ativos biológicos, produtos agrícolas no momento da colheita, os subsídios do governo relacionados com atividades agrícolas. E o principal objetivo desta norma é de estabelecer regras claras, né, para o tratamento contabilístico das atividades agrícolas, garantindo que os ativos biológicos e os produtos agrícolas sejam reconhecidos, mensurados e apresentados de forma correta nas demonstrações financeiras. E esta norma, ela procura assegurar que as empresas agrícolas reflitam com fidelidade o valor econômico dos seus animais, plantas vivas, ou seja, uma vez que esses ativos sofrem alterações constantes, assim que é devido aos processos naturais de crescimento, produção, reprodução e envelhecimento. E como essas transformações elas influenciam diretamente o valor dos ativos, a norma ela estabelece critérios específicos para que essas variações sejam registradas adequadamente na contabilidade. E o outro objetivo importante é permitir que os utilizadores das demonstrações financeiras, como investidores, gestores, credores e entidades governamentais, tenham acesso a informação fiáveis
e relevantes sobre os recursos agrícolas da entidade. E dessa forma podem avaliar melhor a situação financeira, o desempenho e a capacidade futura de geração de benefícios econômicos da organização. A norma também pretende promover a uniformidade e a comparabilidade das informações contabilísticas entre diferentes entidades que exercem atividades agrícolas. E, ao seguir os mesmos critérios de reconhecimento e mensuração, torna-se mais fácil comparar os resultados e a posição financeira diferentes, de diferentes empresas e do setor agrícola. Então, além disso, a norma 11 ela procura garantir que os ganhos e perdas resultantes das alterações no valor dos ativos biológicos sejam reconhecidos de forma clara e transparente. Isso permite que as demonstrações financeiras reflitam a realidade econômica da entidade agrícola e em cada período contabilístico. E também a norma ela visa melhorar a qualidade das divulgações relacionadas com a atividade agrícola, exigindo que as entidades forneçam informações detalhadas sobre os seus ativos biológicos, sobre também o seu método de avaliação, os riscos associados aos resultados obtidos e aumentando assim a transparência e a confiança dos utilizadores das demonstrações financeiras. E quanto ao âmbito, a norma ela aplica-se aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas no momento da colheita e a determinados subsídios governamentais relacionados com a atividade agrícola. Assim, sempre que uma entidade possuir animais ou plantas vivas utilizados numa atividade agrícola, deverá aplicar as disposições desta norma para o seu reconhecimento, mensuração e divulgação. E os ativos biológicos abrangidos pela norma incluem todos os animais e plantas vivas controlados pela entidade e destinados à produção agrícola, à reprodução ou à venda. E a norma também se aplica aos produtos agrícolas obtidos desses ativos biológicos, mas apenas até o momento da colheita ou da recolha. E, além disso, a norma 11 ela abrange determinados subsídios governamentais relacionados com os ativos biológicos mensurados pelo seu valor, pelo seu justo valor, né? Menos os custos estimados no ponto de venda e estabelecendo orientações sobre a forma como esses apoios devem ser reconhecidos e divulgados. E, por outro lado, a norma não se aplica a alguns elementos ligados à atividade agrícola. As terras agrícolas, por exemplo, não são tratados pela norma 11, sendo contabilizados de acordo com outras normas aplicáveis aos ativos fixos, tangíveis ou propriedades de investimento. Da mesma forma, os ativos intangíveis relacionados com a atividade agrícola, como licenças, patentes ou direitos de exploração, também estão fora do âmbito desta norma. E a norma, ela deixa de se aplicar aos produtos agrícolas após a colheita, depois de escolhidos ou recolhidos produtos, ou seja, depois de terem recolhido esses produtos, passam a ser tratados como inventários, segundo as regras estabelecidas na norma contabilística relativa aos inventários. E tenho aqui alguns exemplos de ativos biológicos, de produtos agrícolas e de produtos transformados após a colheita. Bom, como eu já tinha dito lá no início, que um ativo biológico é um animal ou planta viva que a empresa controla, temos aqui alguns exemplos de um ativo biológico. Temos, por exemplo, as ovelhas, as árvores florestais, as plantações, as vinhas
e por aí vai. E temos também aqui ah, alguns exemplos dos produtos agrícolas. Produtos agrícolas ou produtos agrícolas é o produto obtido diretamente do ativo biológico no momento da colheita ou da extração. Por exemplo, temos aqui lã, os troncos de madeira, o algodão, as uvas, o leite de vaca, o café e por aí vai. E temos também exemplos dos produtos transformados, né, após a colheita. Produtos transformados após a colheita é o produto agrícola que passou por um processo de transformação industrial ou comercial. Por exemplo, o fio de lã, as carpetes, as tábuas de madeira, roupas e fios de algodão, o leite também que se transforma em queijo, as uvas que transformam-se em vinho e a cana-de-açúcar que transforma-se em açúcar. Reconhecimento e mensuração dos ativos biológicos. O reconhecimento é o momento em que o ativo biológico passa a ser registrado na contabilidade da entidade. E de acordo com a norma 11, um ativo biológico deve ser reconhecido quando estiverem reunidas as seguintes condições. 1. A entidade controla o ativo biológico. Bom, a entidade ela deve possuir o controle do animal ou da planta que em consequência de acontecimentos passados, como a compra, a criação ou o cultivo. Por exemplo, de uma empresa nem que compra 10 cabeças de gado para a criação. A partir da compra, a empresa ela controla esses animais e pode reconhecê-los como ativos biológicos. E também é reconhecida nas seguintes condições. Ah, é provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a entidade. O que isso quer dizer? Que a entidade ela deve esperar obter benefícios econômicos do ativo, seja através da sua venda, ou da venda dos seus produtos, ou da sua utilização na produção. Também deve ser reconhecida ah, nas seguintes condições do justo valor ou custo do ativo pode ser mensurado na confiabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a entidade ela deve conseguir determinar o valor do ativo de forma fiável, seja através do justo valor em situações excepcionais pelo custo. E a mensuração ela consiste na determinação do valor pelo qual o ativo biológico será registrado e apresentado nas demonstrações financeiras. Tem também a mensuração inicial, que é no momento do reconhecimento inicial que o ativo biológico deve ser mensurado pelo justo valor menos os custos estimados no ponto de venda. O justo valor aqui corresponde ao valor pelo qual o ativo pode ser vendido no mercado entre partes reconhecidas e interessadas. E os custos estimados no ponto de venda, elas incluem despesas diretamente relacionadas com a venda, tais como as comissões de venda, as taxas de mercado, os custos de transporte até o mercado e outros encargos necessários para efetuar a venda. Reconhecimento e mensuração do produto agrícola no momento da colheita. Bom, no momento da colheita, o reconhecimento ocorre quando a entidade passa a controlar o produto recolhido e espera obter benefícios econômicos futuros através da sua venda e da transformação ou utilização. Além disso, o valor do produto ela deve poder ser determinado de forma fiável. E no momento da colheita, o produto agrícola deve ser mensurado pelo justo valor menos o custo estimados no ponto de venda. Subsídios do governo. Primeiramente, vou definir o que são os subsídios do governo.
Bom, subsídios do governo são apoios financeiros, incentivos ou benefícios, né, concedidos pelo Estado às entidades que desenvolvem atividades agrícolas. E esses apoios, eles podem ser atribuídos por incentivar a produção agrícola, apoiar o desenvolvimento rural, compensar perdas causadas por fenômenos naturais ou promover determinados setores agrícolas. E esses subsídios do governo, os subsídios do governo, eles têm tem, tem como objetivo, né, o objetivo de ajudar os produtores agrícolas a desenvolver as suas atividades e aumentar a produtividade e também melhorar as condições do produto e reduzir as dificuldades financeiras que possam surgir durante a exploração agrícola. E esses subsídios do governo, eles são reconhecidos quando o subsídio do governo está relacionado com o ativo biológico, mensurado ao justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda. E ele deve ser reconhecido como rendimento, mas ele deve ser reconhecido como rendimento quando o subsídio se torna exigível pela entidade. E quando existe garantia razoável de que a entidade cumprirá essas condições estabelecidas para, para a sua tributação, a atribuição. E o subsídio não deve, ou seja, se o subsídio não tiver condições associadas ao reconhecimento, ocorre quando a entidade adquire o, o direito de o receber. Para melhor entendimento, vou dar um exemplo do governo, né? Ele concede uma empresa agrícola com subsídios de 100 mil. E para apoiar a criação do gado bovino. Bom, e se a empresa cumprir os requisitos exigidos e tiver direito ao recebimento do valor dos 100 mil meticais, eles devem ser reconhecidos como rendimento no período em que o direito ao subsídio for adquirido. E alguns subsídios, eles exigem que a entidade cumpra determinadas condições. E a entidade, ela deve divulgar nas demonstrações financeiras informações relevantes sobre os subsídios recebidos, incluindo a natureza dos subsídios, os montantes reconhecidos, as condições associadas ao reconhecimento e ao recebimento. Trago aqui um exercício, né, da aquisição de ativos biológicos consumíveis, cujo iniciado ele diz o seguinte: a entidade Cosliquem Planta Limitada adquiriu em 28 de setembro de 2002 100 porcos leitões em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo seu custo unitário de 15 meticais. Em 31 de dezembro de 2002, todos os animais se encontram ainda vivos e o seu valor de mercado unitário é de 20 meticais. Quais os requisitos contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e dezembro? Bom, e para resolver esse exercício, para resolver esse caso, né? Primeiro nós devemos reconhecer a compra dos porcos em setembro. E o enunciado já nos diz que a quantidade dos porcos é de 100 e o custo unitário é de 15 meticais. Então, o custo total da aquisição será 100 vezes 15, que vai dar 1.500 meticais. Então, no lançamento, nós colocamos na conta caixa e creditamos o valor de 1.500 meticais, que é o valor
total do custo de aquisição. E esse lançamento ele reconhece a compra dos porcos pelo custo e que é o valor justo na data de aquisição. Então, o passo a seguinte, nós ajustamos o valor dos porcos no balanço de dezembro, que é o justo valor neste caso. E colocamos como primeiro lançamento. E o segundo passo é ajustar o valor dos porcos no o valor do mercado em 31 de dezembro. No exercício diz que os porcos eles valiam 20 meticais por porco e nós fazemos o total do valor, que são do valor justo, que eram 100 porcos vezes o valor por unidade dos porcos, valor unitário que é de 20 meticais. Então, nós fazemos o 100 vezes 20, que vai nos dar 2.000 meticais. E o valor registrado até agora é o custo, que são 1.500. Então, e faremos a diferença a reconhecer que são 2.000 meticais, que é o resultado da multiplicação de 100 vezes 20, do resultado do total do custo do valor justo. E vamos fazer então a diferença o, com os 1.500 meticais. Os 1.500 meticais é o custo total de aquisição, é o valor do custo total da aquisição. Então, nós fazemos o valor total da aquisição ou a diferença a reconhecer menos o valor total da aquisição e nos dá 500 meticais. Então, nós vamos fazer o lançamento a crédito de 500 meticais e vamos debitar na conta ativos biológicos também 500.000 meticais como no segundo lançamento, pelo valor da compra do justo valor e o custo de aquisição, e também pelo reconhecimento do justo valor à data do balanço. E em jeito de conclusão, eu pude perceber que esta norma ela desempenha um papel fundamental na contabilização das atividades agrícolas, estabelecendo o critérios específicos para o reconhecimento, mensuração, divulgação dos ativos biológicos dos produtos agrícolas e dos subsídios do governo relacionados com atividades agrícolas. Muito obrigada. A minha apresentação termina por aqui.